RFI Convida. O RFI Convida de hoje tem o prazer de receber em seus estúdios o historiador da Universidade Federal Fluminense, Paulo César Gomes. Muito obrigado, Paulo César, pela De sua nada, eu que presença aqui agradeço. nos estúdios da Rádio França Internacional. Você está aqui em Paris, aliás, você está num circuito aqui pela Europa, né? Passagens pela França, pela Europa, pela Espanha e por Portugal também, Sim. né? No caso aqui de Paris, você vai fazer uma palestra dentro de uma meia jornada de estudos da Associação ABRA, que essa meia jornada está sendo intitulada Os Desafios de uma Década de História Pública do Brasil, de Dilma Rousseff a Bolsonaro, e nessa meia jornada você então vai falar sobre o tema Fazer História Pública dos Regimes Ditatoriais em Tempos de Fake News e do Negacionismo. Sim. O que exatamente você vai falar nessa sua palestra, Paulo César? Bom, a minha tentativa vai ser fazer uma reflexão sobre o que vem acontecendo. Não exatamente desde do impeachment da Dilma, mas aproximadamente desde 2013, quando começam os movimentos populares. Inicialmente, a gente não sabia muito bem o que significou, né? Porque foi, como se diz, uma movimentação um pouco espontaneísta, mas ao mesmo tempo foi tomando um rumo mais à direita e acabou levando a uma crise institucional, enfim, e essa história é bastante conhecida, mas, mais especificamente, desde o momento em que eu comecei a trabalhar na Comissão Nacional da Verdade, já no último período de funcionamento, em 2014, quando a gente começava a perceber um conflito muito grande, né? Em um momento em que o tema da ditadura, da violência de Estado e tudo que envolveu, né, esse período ditatorial brasileiro de mais de 20 anos, é muito presente na imprensa brasileira, né, na grande mídia, na TV Globo, enfim, o principal canal, ou mais popular, pelo menos, no Brasil, e como isso começou a mexer com humores, assim, né, não só da sociedade, mas também do Estado, né? De pessoas que se incomodavam com esse excesso de visibilidade que o tema da ditadura militar começava a ganhar publicamente, né? Então, um exemplo muito claro disso é a maneira como a Comissão da Verdade foi instalada, em que todos os ex-presidentes brasileiros vivos foram convidados, e a entrega do relatório, que foi muito tímida, quase a portas fechadas, foi uma cerimônia muito simples, porque o governo já estava em crise, mas ao mesmo tempo, essa presença no cotidiano das pessoas da questão da ditadura militar foi gerando ao mesmo tempo uma reação, né? E por que foi gerando essa reação? O trabalho da Comissão da Verdade explica em parte, então, esse tema entrando na sociedade brasileira? Não explica, não fez parte, né? Na verdade, o objetivo da comissão foi analisar as violações aos direitos humanos, as graves violações aos direitos humanos, né? Embora tenha entrado um pouco em outras áreas, mas até 85. Então, não se fala muito da repercussão. Os estudos sobre a repercussão do relatório vêm sendo feitos agora, aos poucos, por alguns acadêmicos, mais recentemente, que se tem falado mais sobre a questão do que se chama justiça de transição, né? Todas essas iniciativas que vêm após os períodos ditatoriais. Mas lógico que eu estou falando isso do ponto de vista da história, mas isso também está muito relacionado com o próprio contexto político, né? Com a fragilização institucional, com o impeachment da presidente Dilma, que acabou levando a uma fragilização que a gente nunca tinha, que a gente não imaginava que fosse acontecer em uma velocidade tão grande. E até chegarmos agora em um ponto em que nós temos um presidente de extrema-direita e que busca fazer de uma forma bastante autoritária, né, como é típico desse tipo de figura, uma releitura negacionista desse passado ditatorial. E é um negacionismo que, ao mesmo tempo, ele vem junto de uma exaltação do arbítrio. Então, não é simplesmente negar que houve uma ditadura, mas exaltar a violência, como se isso efetivamente tivesse sido necessário para conter um suposto avanço do comunismo internacional
que adentrasse o Brasil, né? E, ao mesmo tempo, parece sempre um discurso um pouco anacrônico, né? Porque, curiosamente, o termo comunismo, que durante tanto tempo quase significou uma ofensa, né? Isso volta a fazer sentido no Brasil. Então, quando a gente faz análise de redes sociais, por exemplo, a gente vê as pessoas xingando os outros, chamando as outras de comunistas como um xingamento, assim, né? Quase como se fosse uma revivescência de uma Guerra Fria que não existe mais, né? Uhum. Então, ainda são questões que estão sendo estudadas por vários pesquisadores, né? Essa questão de práticas discursos que levam a práticas de feição fascista. Então, tem muitos pesquisadores se voltando para isso. Agora, Paulo César, por que esse discurso, então, esse negacionista, essa revisão desse período da ditadura militar encontrou eco na sociedade brasileira? Bom, a sociedade brasileira, muitos estudos vêm analisando essa questão, que é uma sociedade extremamente conservadora e com traços autoritários em longa duração, né? A gente nunca pode pensar a ditadura exatamente como um corte, né? Embora tenham muitas especificidades da maneira como instrumentalizou o Estado para reprimir opositores políticos, mas a gente nunca pode esquecer que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Então, é um país que tem raízes autoritárias muito fortes e que em determinados momentos, eu acho que se a gente for pensar na história de um pouco mais de 500 anos do Brasil, é uma característica política quase permanente. O que acontece é que, nesse momento, como esse discurso ele vem de cima, ele vem do Estado, ele vem das autoridades, utilizando as redes de comunicação oficiais para legitimar o autoritarismo, para legitimar a negação da história, desvalorizar o ensino, a produção universitária, que, enfim, é reconhecida já internacionalmente como uma produção acadêmica de muita qualidade. Então, quando esse discurso parte de órgãos oficiais, a gente percebe que há um encorajamento da sociedade, de pessoas que já pensavam assim e que se sentem fortalecidas para falar, para se expressar e mesmo para agir, né? Com práticas violentas. A gente tem cada vez mais denúncias de práticas violentas no cotidiano, em geral, de populações minoritárias, né? Negros, homossexuais, enfim, todos esses grupos que são vistos como que são desvalorizados, enfim, que não têm a mesma representatividade. Você é historiador, trabalha com a história, né? Mas você consegue enxergar nesse momento presente as consequências desse tipo de discurso, dessa legitimação dessa arbitrariedade? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que há um esforço constante de deslegitimar o conhecimento científico, digamos assim, né? O conhecimento histórico que vem sendo construído há bastante tempo, mais especificamente, né? Desde a redemocratização, que foi quando aos poucos os estudos começaram a ser feitos, os estudos sobre a ditadura começaram a ser feitos, enfim, isso foi variando porque os documentos oficiais demoraram um pouco até poderem ser acessados, e nesse sentido a Comissão da Verdade teve um papel importantíssimo, porque foi um momento, apesar de todas as falhas do trabalho da comissão, foi um momento em que houve uma grande movimentação de disponibilização desses documentos, então de digitalização, de tentar interconectar os diferentes espaços que guardam a documentação referentes ao período ditatorial. Então, há uma tentativa oficial de desqualificar todo o conhecimento sério, científico, produzido a partir de fontes fidedignas e por profissionais extremamente qualificados e reconhecidos não só no Brasil, como pela comunidade acadêmica internacional, né?
Agora, Paulo César, se esse discurso volta, se esse traço autoritário na sociedade brasileira, né, como você comentou, volta, é sinal de que, no caso da ditadura, desse período de 21 anos sob o regime militar, o trabalho de conscientização do que foi realmente, do que significou realmente esse regime, não foi exatamente bem feito, não foi exatamente bem disseminado na sociedade como um todo? Eu acho que a gente tem se questionado muito sobre isso em geral, né, na academia, na academia brasileira, e eu acho que, ao mesmo tempo, esse esforço por trabalhar a divulgação histórica nos diferentes meios, né? Enfim, todas as mídias sociais que são disponíveis atualmente, esse esforço vem muito dessa dúvida, né? Será que nós não fizemos bem o trabalho? Mas, ao mesmo tempo, é um peso muito grande atribuir só à academia, embora também tenha uma característica de durante bastante tempo, né, de um certo encastelamento dos acadêmicos, de falar só para os próprios pares, de produzir textos, livros e, de maneira geral, acessíveis só por um público muito pequeno, em geral dos próprios pares. E há um esforço agora, eu acho, sobretudo pelos historiadores mais jovens, de lançar mão desses meios que existem hoje para que pessoas de um público um pouco mais amplo, é difícil mensurar quem a gente consegue atingir, mas e de buscar levar um conhecimento histórico acessível, com uma linguagem que seja compreensível por pessoas não iniciadas, digamos assim, né? Pessoas não especialistas. Então, há de fato esse esforço. Mas é muito difícil ainda, pelo menos do meu ponto de vista, de atribuir qual seria o motivo. Eu acho que isso é um pouco complexo, né? Um pouco, não, é bastante complexo pensar essa articulação entre uma cultura política autoritária que teve ali presente durante todo o tempo, que agora se sente liberada e ver um espaço público que permite esse tipo de manifestação, que antigamente se falava, né? Sempre todo mundo tem um tio que falava, bom, na ditadura era melhor por causa da segurança, ou porque, enfim. Então existe toda uma construção mítica em torno de um passado e que atualmente se busca reforçar, né? Enfim, o mito do milagre econômico, o mito da segurança pública, o mito da educação pública, e quando a gente vai efetivamente analisar com base em documentos, em fontes, a gente vê que mesmo esse período foi muito mais complexo, né? Ao mesmo tempo em que havia um milagre econômico, o chamado milagre econômico, nessa categoria, foi o ápice da repressão da polícia política, né? Então, em resumo, eu sinto que é difícil atribuir a uma só razão esse crescimento, mas, sem dúvida, a possibilidade de... como é que fala? O fato de termos um presidente de extrema-direita que defende abertamente a violência, o arbítrio, isso contribui muito para que a sociedade, de maneira geral, que já tem uma certa sensibilização para questões autoritárias, né, que é sensível a se mobilizar pelo autoritarismo, se fortaleça. Paulo César, uma das tentativas de falar para um público mais amplo pode ser traduzida, então, num trabalho seu, que é a confecção de um site, e também livros que você escreveu, entre eles, né, você escreveu 2 livros, né? Isso. Entre eles, o último, né, que foi lançado em junho de 2019, é o Liberdade Vigiada, as relações entre a ditadura militar brasileira e o governo francês, do golpe à anistia. Então, só para a gente falar um pouco desse livro, Paulo César, o que caracteriza, então, essas relações da ditadura militar com o governo francês? É um livro, claro, né, bastante extenso, são quase 600 páginas. Você se debruçou sobre a história, né, nesse período entre os dois países, principalmente nas questões, né, diplomáticas. Resumidamente, o que caracteriza, então, no caso? Enfim, de forma bastante sucinta, a minha preocupação sempre foi pensar inicialmente como o fato de Paris ter sido a capital europeia que mais recebeu brasileiros exilados, né, nesse período da ditadura, sobretudo a partir do golpe do Chile, e qual era o peso que esses brasileiros tinham exercido com relação à imagem que o Brasil buscava construir no exterior. Ou seja, houve toda uma mobilização
do governo brasileiro, ao contrário do que acontece hoje, havia uma mobilização para que o Brasil não fosse reconhecido internacionalmente como uma ditadura. E havia um esforço de fato, uma mobilização de órgãos de informação, de órgãos de comunicação oficial, que naquele momento, sem as mídias que nós temos hoje, então o grande veículo de disseminação de informações positivas sobre o Brasil era o serviço diplomático. O Itamaraty, no caso. O Itamaraty e a embaixada brasileira. E as embaixadas brasileiras, né? No meu caso, eu peguei especificamente a França, justamente por conta não só da França ter esse papel simbólico, quase mítico, né? O Brasil é um país, pelo menos foi durante muito tempo, um país extremamente francófilo, então havia toda uma imagem um pouco mítica e, ao mesmo tempo, a imagem que a própria França construiu de si mesma de uma terra de asilo, né? E eu queria saber como funcionava essa tensão, assim, né, entre um país que busca construir uma imagem de democracia no exterior, mesmo sendo uma ditadura, e um outro país que, ao mesmo tempo, acolhe exilados brasileiros, opositores, né, que estão fugindo de perseguições políticas, e como se dava essa tensão. E a minha conclusão, depois de pesquisar tanto os documentos diplomáticos brasileiros e franceses e fazer um cruzamento entre essas informações, é que, prioritariamente, os dois países buscaram fortalecer as suas relações comerciais, econômicas e comerciais, enfim. Então, apesar da pressão que determinados setores da sociedade civil francesa, como a imprensa, que foi super importante, mesmo os jornais considerados mais conservadores, como Le Figaro, se posicionaram contra a ditadura, mas ainda assim o governo francês ele se bloqueou, assim. Então tem exemplos de cartas, assim, até mesmo de François Mitterrand e de outros parlamentares, questionando o governo por que a França não se posicionava oficialmente contra a ditadura brasileira. Mas, ao mesmo tempo, havia uma resposta padrão do tipo, da diplomacia, nós não vamos interferir em questões internas de outros países. Mas havia por trás disso um interesse comercial muito grande, né? Afinal de contas, a França é uma grande produtora, até hoje, de armamentos militares e, curiosamente, no início da década de 70, quando nós tínhamos como embaixador do Brasil aqui em Paris o Lira Tavares, que a gente não pode esquecer, ele tinha sido um dos que ocupou a presidência brasileira depois da morte do Costa e Silva. Ele era o embaixador da França e foi ele que fez a negociação para uma grande compra de aviões Mirage. Então, haviam interesses comerciais que falavam mais alto do que propriamente as questões relacionadas a direitos humanos, enfim. Agora, voltando então nas questões da França e do Brasil, sob o aspecto de vista diplomático, é possível ver como é que esse período vai ser lembrado, pelo menos nesse início de governo Bolsonaro com a França, já que, né, tivemos várias questões aí, inclusive de ordem pessoal, né, com o presidente Sim. fazendo comentários em relação até o aspecto físico da primeira-dama francesa. Dá para perceber como é que o que se configura atualmente as relações diplomáticas entre os dois países? Historiador tem sempre um pouco de dificuldade de falar de coisas muito presentes, né? Até alguns se arriscam, assim. Mas, superficialmente, eu tendo a pensar que vai ser bastante diferente, né? Mesmo porque o governo atual não se envergonha do seu autoritarismo, não há uma preocupação com a imagem externa do país, como houve durante a ditadura. Então, essas que parece pequeno, né? Às vezes para os olhos do público comum parece pequeno, mas essas questões têm um peso muito grande na diplomacia e nas relações entre os estados, né? Então, essas grosserias, digamos assim, né, que foram feitas pelo presidente brasileiro, certamente repercutem de uma forma muito negativa. Então, eu tenho certeza que a imagem positiva que o Brasil conseguiu construir, de certa forma, logo depois do golpe de 64, isso foi mudando ao longo do tempo, mas pelo menos nesse início, agora certamente é muito pior, né? Eu acho que o mundo como um todo, embora eu não sei ainda, né, porque eu nunca pesquisei isso, como isso repercute em termos econômicos, das relações econômicas e tudo, mas ao menos em termos de relações políticas, o Brasil certamente
pela imprensa internacional é muito mal visto, e mesmo pelos governos, né? Enfim, o próprio Macron, a gente nota, né, nos seus posicionamentos, nas suas falas públicas, uma insatisfação, um incômodo, né, com relação ao Brasil, e é o que o país se tornou em muito pouco tempo, né? Uhum. Muito obrigado, então, historiador Paulo César Gomes, da Universidade Federal Fluminense, pela entrevista ao RF Convida. Eu que agradeço. Muito obrigado.